Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a amar. Irmãos e irmãs, paz e bem, continuando nossas reflexões sobre o ano da oração, e de modo especial falando da oração do Pai Nosso, o Papa Francisco nos convida a situar o Pai Nosso no contexto do Evangelho. É no Sermão da Montanha que Jesus ensina seus discípulos a rezar. Hoje nós ouviremos então o que Jesus diz imediatamente antes dele ensinar o Pai Nosso. Isso nos ajuda a compreender o espírito com o qual devemos dirigir a Deus a nossa oração. Façamos então a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos então agora acolher a palavra de Deus, que nos ajuda então a preparar o coração para rezar bem o Pai Nosso, a oração do Senhor. Aclamemos a palavra de Deus. No silêncio do coração, o Senhor faz ouvir a sua voz, ouviremos dentro a ti, pois só tu tens palavra de amor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Quando vocês rezarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao seu Pai ocultamente. E o seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de Mateus coloca o texto do Pai Nosso num ponto estratégico, no centro do Sermão da Montanha. Entretanto, observemos o cenário.
Jesus sobe a colina junto do lago. Senta-se em seu redor, em círculo, estão os seus discípulos, os mais íntimos, e depois uma grande multidão de rostos anônimos. É essa assembleia heterogênea a primeira que recebe a recomendação do Pai Nosso. A colocação, como foi dito, é muito significativa, pois nesse longo ensinamento que está sob o nome de Sermão da Montanha, Jesus condensa os aspectos fundamentais da sua mensagem. O começo é como um arco decorado para a festa, as bem-aventuranças, que Jesus coroa de felicidade uma série de categorias de pessoas que no seu tempo, mas também no nosso, não eram muito consideradas. Bem-aventurados os pobres, os mansos, os misericordiosos, as pessoas humildes de coração. Esta é a revolução do Evangelho. Onde há o Evangelho, há revolução. O Evangelho não nos deixa impassíveis, estimula-nos, é revolucionário. Ao contrário, todas as pessoas capazes de amor, os artífices da paz, que até então tinham acabado nas margens da história, são os construtores do reino de Deus. É como se Jesus dissesse: ide em frente, vós que levais no coração o mistério de um Deus que revelou a sua onipotência no amor e no perdão. Desta porta de entrada que inverte os valores da história, sobressai a novidade do Evangelho. A lei não deve ser abolida, mas precisa de uma nova interpretação, que a reconduza ao seu sentido originário. Se uma pessoa tem um coração bondoso, predisposto para o amor, então compreende que cada palavra de Deus deve ser encarnada até as suas últimas consequências. O amor não tem confins. Pode-se amar o próprio cônjuge, o próprio amigo e até o próprio inimigo, como uma perspectiva totalmente nova. Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está no céu, pois ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Eis o grande segredo que está na base de todo o Sermão da Montanha. Sede filhos do vosso Pai que está nos céus. Aparentemente, esses capítulos do Evangelho de Mateus parecem ser um sermão moral, parecem invocar uma ética tão exigente, impossível de praticar. Mas, ao contrário, descobrimos que são, sobretudo, um discurso teológico. O cristão não é alguém que se compromete a ser mais bondoso que os outros. Sabe que é pecador como os outros. O cristão é simplesmente um homem que para diante da nova sarça ardente, da revelação de um Deus que não inclui o enigma de um nome impronunciável, mas que pede aos seus filhos que o invoque como um nome de Pai, que se deixem renovar pelo seu poder e que reflitam o raio de sua bondade para este mundo tão sedento de bem, à espera de boas novas. Eis, portanto, como Jesus introduz o ensinamento da oração do Pai Nosso. Falo afastando-se de dois grupos do seu tempo. Antes de tudo, os hipócritas. Não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Há pessoas capazes de tecer orações ateias, sem Deus, e fazem-no para serem admirados pelos homens. E quantas vezes nós vemos o escândalo daquelas pessoas que vão à igreja e ficam lá o dia inteiro, ou vão todos os dias, e depois vivem odiando os demais ou falam mal das pessoas. Isso é um escândalo. É melhor não ir à igreja, diz o Papa Francisco. Vives assim como se fosses ateu. Mas se vais à igreja, vive como filho, como irmão, e dá um verdadeiro testemunho, não um contra-testemunho. Ao contrário, a oração não tem outro testemunho crível a não ser a própria consciência, na qual se entrelaça um contínuo diálogo muito intenso com o Pai.
Tu, porém, quando orares, entra no quarto mais secreto e fecha a porta. Reza em segredo a teu Pai. Depois, Jesus distancia-se da oração dos pagãos, que usam de vãs repetições, porque pensam que por muito falarem serão atendidos. Talvez aqui Jesus faça alusão àquela que era a premissa necessária de tantas preces antigas. A divindade devia ser de qualquer forma acalmada com uma longa série de louvores, até de orações. Pensemos naquele cenário do Monte Carmelo, quando o profeta Elias desafiou os sacerdotes de Baal. Eles gritavam, dançavam, pediam muitas coisas para que os seus deuses os ouvissem. E Elias, ao contrário, estava em silêncio, e o Senhor revelou-se a Elias. Os pagãos pensam que falando se reza. E também eu penso em tantos cristãos que creem que rezar é falar a Deus como um papagaio. Assim nos fala o Papa Francisco. Não, rezar faz-se com o coração, de dentro. Ao contrário, diz Jesus, quando rezas, dirige-te a Deus como um filho ao seu Pai, o qual sabe do que precisas, ainda antes que tu lhe peças. Poderia ser também uma prece silenciosa, o Pai Nosso, que no fundo é suficiente pôr-se sob o olhar de Deus, recordar-se do seu amor de Pai, e isso é suficiente para sermos ouvidos. É bom pensar que o nosso Deus não precisa de sacrifícios para conquistar o seu favor. Assim conclui o Papa Francisco. Ele não tem necessidade de nada. O nosso Deus, na oração, pede unicamente que mantenhamos aberto um canal de comunicação com Ele para nos descobrirmos sempre seus filhos muito amados. E Ele ama-nos tanto, tanto e tanto. Ó Pai Nosso, como teus filhos estamos aqui. Ó Pai Nosso, em Jesus Cristo queremos te seguir. Pai, na paixão maior, no céu eterno, nos geraste e nos acalentaste. Estais no céu do sol e da lua, do chão e da rua. Santificados sejam teus braços, que entre abraços nos faz de seres solitários, teus seres solidários. Venha a nós o teu reino, presente em nossas saudades e utopias, carentes de afetos e de alegrias. Seja feita a tua vontade de Pai que se apaixona, que se alimenta da ternura, Mãe que se emociona. O amor nosso de cada dia nos faz viver tão terna e eternamente, no corpo, na alma e na mente, dia a dia, infinitamente. E não nos deixes cair em tentação de fazer qualquer coisa sem paixão, sem ouvir as razões do coração. Mas livra-nos do mal, da omissão, da apatia e dos desencantos, da opressão, da antipatia e dos horrores tantos. Pois teu é o reino do bem, do bom e do belo. O poder que dá a vida e para a vida nos convida. E a glória que entre tantas lutas inglórias faz-nos ser tuas as nossas histórias para sempre e sempre. Amém. Guarda-me, Senhor, fiel em teus caminhos. Firma-me, Senhor, em tua aliança. Liberta-me, Senhor, em ti minha esperança. Em ti minha esperança.
Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Peçamos ao Senhor um coração humilde, simples, capaz de dirigir palavras sinceras a Deus e assim sermos ouvidos. Que a nossa oração seja uma oração que parta do coração. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Sete filhos do vosso Pai, que estás no céu.